Boa tarde, comunidade Queima Chips Brasil. Uma tarde triste por causa da guerra, por causa das notícias. E, ao meu ponto de vista, as sanções que serão aplicadas contra a Rússia, elas não vão ter muito valor no sentido de o país adotar criptomoeda. E os russos, tanto quanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles vão poder usar. Eles estavam querendo migrar, já adotar o Bitcoin, a moeda Bitcoin, para o seu livre comércio. E a moeda descentralizada não tem como regular ela, porque ela, o nome já diz, é descentralizada. Mesmo que haja sanções para a Rússia, do dinheiro dela, da movimentação bancária, de tudo, uma moeda descentralizada não há como fazer sanções, a não ser se tiver uma moeda, entendeu, para todo mundo. E aí tem como regular ela, apesar que tem como fazer lastro, tudo isso. Existem alguns tipos de segurança, alguns mecanismos que de repente tem como segurar. Agora, a moeda de papel tem como você controlar, deixar de receber ela. A criptomoeda também, como as pessoas não aceitarem o livre comércio dela, seria uma barreira. Agora imagine um Bitcoin que já tem todo o seu sistema estabelecido, lojas que aceitam, clientes, pessoas que investiram milhões e mineram. Como se fazer isso? Fazer com que um país, uma pessoa deixe de usar uma criptomoeda? Infelizmente não tem como. Então essas sanções que os países estão querendo fazer com a Rússia provavelmente não vai dar tão certo quanto seria em outros anos que não tinham a criptomoeda, não existia a criptomoeda. E essa reportagem fala muito a respeito sobre isso. Reportagem muito interessante da Mariana Maria Silva, 24/2 de 2022, revista Exame. O papel das criptomoedas em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Com as limitações monetárias impostas em ambos os países, habitantes formam filas em caixas eletrônicos e casas de câmbio. Moedas digitais podem ser a solução, segundo especialistas. As tensões entre Rússia e Ucrânia, que vêm desde 1991 e se intensificaram em 2014 com a chegada dos setores pró-Ocidente ao poder em Kiev, resultaram no início de uma guerra nesta quinta-feira, dia 24, com a iminência e agora o estouro dos conflitos armados entre ambos os países. O setor monetário foi altamente impactado. O rublo, moeda oficial da Rússia, despencou 20% em relação ao dólar norte-americano no início da quinta-feira, fazendo com que o Banco Central e países tivessem de intervir. Embora apresente recuperação de 7% no momento, a União Europeia já anunciou suas intenções de enfraquecer a base econômica Rússia e sua capacidade de se modernizar, segundo Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia desde 2019. A troca do rublo por dólares ou euro foi interrompida no país, de acordo com notícias de Moscow Times. Ainda assim, há relatos de formação de filas nas casas de câmbio e caixas eletrônicas da capital russa, onde a presença policial foi intensificada nesta quinta-feira, dia 24. Em cenário de incerteza política e crise monetária, as moedas digitais se apresentam como uma forma de manutenção de liberdade financeira. Tainá Reis, CEO da moeda Semente, primeira Techfin,
a usar a tecnologia blockchain para o desenvolvimento sustentável. Prever uma maior adoção das moedas digitais. Um dos aspectos que já estamos vendo é a corrida dos russos aos bancos e caixas eletrônicas para sacar dinheiro. E os bancos tradicionais já colocaram um limite de saque. As moedas digitais, no entanto, podem ser transicionadas mesmo em meio ao caos, afirmou. Oferecendo a possibilidade de guardar dinheiro em contas onde as transações são mais fáceis neste cenário, quando a movimentação de dinheiro via internet bank também é limitada, as moedas digitais ainda promovem o acesso ao dólar, euro e ativos de proteção como o ouro por meio das stablecoins. Criptomoedas estáveis com lastro. Alguns exemplos são o USDT, o USDC, EURS e a PAXG. Um ponto de atenção é o fato da Ucrânia e Rússia serem países com uma das maiores adoções de cripto pela população. Esse cenário pode impulsionar a adoção de cripto, seja pela população para se proteger da estabilidade econômica em tempos de guerra, seja pelos oligarcas, empresas e até mesmo o próprio governo, como o drible nas sanções e embargos como serão feitos, comentou Alexandre Ludolf, diretor de investimento da QR Asset Management. Quando falamos em criptomoedas, ao contrário de armazenamento bélico, a Ucrânia sai na frente da Rússia. Apesar do presidente Vladimir Putin se demonstrar aberto à regulamentação dos criptos no país, que se destaca pela mineração de Bitcoin, em 2021 a Ucrânia conquistou o quarto lugar no índice de adoção à criptomoeda da Chainalysis. Além disso, o país processou mais transações do gênero do que na moeda local, o Gravinia, segundo informações do The New York Times. Nos últimos 7 dias, a pesquisa pela palavra criptomoeda em ucraniano atingiu a pontuação máxima. Segundo o governo Trend, a cidade cujos habitantes realizam mais pesquisas de acordo com a ferramenta de análise da Google foi Odessa, um dos principais focos das tropas russas. O ministro da Defesa da Ucrânia declarou estar recebendo solicitações para envios de doações e criptomoedas em apoio ao país, as quais, segundo ele, não pode aceitar. A legislação nacional não permite que o ministro da Defesa da Ucrânia utilize meios de pagamentos alternativos, como Web Money, Bitcoin, PayPal, etc., dizia o comunicado. Na Rússia, as pesquisas por criptomoedas são mais divididas, ultrapassando os 90 pontos apenas em regiões mais próximas da Ucrânia. O país ocupa terceiro lugar no ranking mundial de mineração de Bitcoin, fator que também pode impactar o mercado cripto. Segundo Tainá Reis, este cenário pode ser impactado por uma alta ou baixa da atividade de mineração. Caso a Rússia sofra ataques estruturais, isso pode impactar o valor dos ativos digitais. Em sua maioria, eles são afetados pelo Bitcoin. Em conjunto, as flutuações do dólar e investimentos por meio de ETFs relacionados com o Bitcoin, que são associados nas bolsas tradicionais de todo o mundo, analisou o CEO. Os conflitos entre os países estão apenas no começo e a incerteza domina o mercado de todo o mundo. Após o anúncio dos primeiros bombardeios a Kiev e Kharkiv, as criptomoedas responderam negativamente, de forma quase imediata. Grandes nomes do universo cripto, como o russo Vitalik Buterin, que criou a segunda maior rede de blockchain do mundo, a Ethereum, criticaram as decisões de Vladimir Putin em invadir o país vizinho, que já sofreu ataques em 16 regiões em menos de um dia. Pessoal, isso aqui eu achei até que fosse no início uma forma da Rússia estar adquirindo capitais, porque a Rússia anunciou a guerra e teve uma queda drástica do preço das criptomoedas. Consequentemente, eles poderiam muito bem comprar ativos como o Bitcoin
já que eles são o terceiro maior país em minerar, consequentemente em acumulação de bitcoins também. Eles poderiam comprar o ativo que estava em baixa, criando a guerra, sofrendo as sanções, e o Bitcoin hoje ele se encontra em alta. Isso aí estaria trazendo grandes lucros a quem fez isso na queda da baixa. Entendeu, pessoal? Uma boa tarde aí, fique com Deus. Espero que essa guerra acabe logo, que não tenha mais mortos nem feridos. E vamos estar orando aí para que Deus abençoe o povo ucraniano e o povo russo. Tchau, tchau, boa tarde, fique com Deus.